E aí, pessoal, Paulo Soares e Daniel Aires, da DPComp e do Nota Já. E a gente está gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o contrato de experiência, né, Dani? É isso aí. Que algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre como que funciona o contrato de experiência, que é aquele contrato inicial, Sim. né? E então a gente separou algumas anotações aqui para a gente comentar, conversar e saber se vocês entendem como a gente entende, e se sobrar alguma dúvida, vocês podem dizer aqui nos comentários, né, Dani? Que a gente responde os comentários para vocês e eventualmente grava até um vídeo especificamente por conta do comentário que você faça nesse vídeo, né? Exatamente. A rescisão, por exemplo, eu vou fazer uma rescisão de uma pessoa que está dentro do contrato de experiência. Então, a rescisão, ele vai depender de quem toma a iniciativa, Certo. tá? No caso, se for o empregador. Se for a empresa, o empregador. Quando o empregador, ele toma a decisão de rescindir, é como se ele estivesse mandando a pessoa embora, tá? Então, o que significa? Apesar do período ser pequenininho, a pessoa tem direito a receber o saldo de salário, Certo. 13º proporcional, Certo. não sei se ele trabalhou 1, 2, 3 meses, 13º proporcional, férias vencidas proporcionais, 1/3 Dessas férias, né? dessas férias proporcionais também pagos. O que mais? O que eu estou esquecendo, Dani? 13º salário, falou? Falei 13º. Saque do fundo de garantia. Saque do fundo de garantia com o pagamento da multa dos 40%. Proporcional ao período, Proporcional ao período. Então sempre é pouquinho, porque teve no máximo 3 depósitos só, né? Porque ficou 3 meses, né, Dani? Sim. E o aviso prévio se ele tivesse sido acordado, né? Se tiver uma cláusula no contrato escrito de que haverá aviso prévio, aí precisa ter o aviso prévio. Se não houver uma cláusula no contrato escrito do aviso prévio, não há necessidade de aviso prévio. Aí fica a dispensa sem aviso, né? Só que tem uma questão, que é a multa do artigo 479 da CLT. Ok. Como é que funciona isso? Voltando para o nosso exemplo, tá? Nós fizemos um acordo de 60 dias iniciais, não foi? Foi. Mas vamos supor que depois de 30 dias eu decidi que eu não quero trabalhar com o Daniel. Certo. Então, de forma antecipada, o combinado é 60 dias. Então, vamos supor que eu vou te pagar R$3.000 por mês. Arredondando, tá, gente? Só para exemplificar, né? Então, você vai receber líquido R$3.000 por mês. Passa os primeiros 30 dias, eu não gostei do seu trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou rescindir de forma antecipada. Então você vai receber o primeiro salário de R$3.000 e aí eu vou te mandar embora. Certo. Quando eu estiver te mandando embora, você tinha a expectativa de receber mais aqueles 30 dias, certo, mais aqueles R$3.000. O artigo 479 da CLT determina que eu, que sou o empregador, para poder te mandar embora antecipadamente, eu tenho que te pagar uma multa que seja equivalente à metade daquilo que você receberia trabalhando. Ou seja, 1.500 nesse caso. 1.500 nesse caso. Então, você trabalhou 30 dias, recebeu os 3.000. Legal. Só que quando eu te pago os 3.000, eu já falo assim, ó, Dani, não quero mais trabalhar com você. Toma aqui 1.500, que seria metade do seu próximo salário, mas você não trabalha mais comigo. Dentro das verbas decisórias, né? Exatamente. Então, a multa do 479, ela é correspondente à metade da expectativa que o empregado tinha de receber, se caso o contrato de experiência fosse cumprido até seu final. Tá? Então, o quanto ele ainda receberia? Ele receberia mais R$3.000. Divide pela metade, paga como indenização, ele não precisa mais trabalhar, vai embora. Certo. Acabou. E tem que fazer anotação na carteira também. Tem que anotar na carteira. O contrato de experiência é um contrato de trabalho. Segue o fluxo, Então, né? tem todas as obrigações e todos os direitos, FGTS, INSS, tudo, né? Então, a pessoa precisa ser registrada. Certo. Registrada como tempo de contrato de experiência, mas registrada. Certo. Isso vai contar para todos os fatores jurídicos que são consequências do contrato de trabalho. E essas regras também têm que estar especificadas dentro do contrato. Né? E a gente aconselha fortemente, porque quando não faz contrato por escrito,
tudo fica de boca, tudo fica complicado. Mais difícil de resolver. Mais difícil de resolver. Então a gente sempre vai dizer que é para a pessoa fazer o contrato por escrito. Mesmo que o contrato não seja por escrito, no caso de renovação, né, dentro daqueles 90 dias, a renovação precisa obrigatoriamente ser por escrito, aí não é opcional, Certo. tá? Para dizer que houve a prorrogação, né? Exatamente. Certo. Que mais, Dani? Dentro desse processo, é isso que a gente tinha para apresentar. Só falta a gente falar do artigo 480 da CLT, Sim. que é o seguinte. Esse daí é quando o empregado pede. Quando o empregado rompe, que né? pede a demissão antes do tempo. Ele tá? que faz o rompimento do contrato, né? Exatamente. Então vamos supor, nosso mesmo exemplo, a gente estava com aquele contrato de 60 dias, só que em vez do empregador, que sou eu, rescindir o contrato Eu que antecipadamente, decidi. você pede demissão com 30 dias. Falta 30 dias para cumprir o contrato. Como você que está pedindo demissão, eu vou te pagar saldo de salário, 13º e férias proporcionais, mas como é você que está pedindo a demissão, eu não preciso te pagar a indenização, aquela que era a metade do salário, da quebra antecipada do contrato. E se por acaso você ter pedido demissão causou algum prejuízo para minha empresa, e só se causou o prejuízo, tá? Não é automático. Se você, ao pedir demissão, causou algum prejuízo para minha empresa, você tem que pagar esse prejuízo para mim. Dentro dessa rescisão. Dentro dessa rescisão. Agora, esse prejuízo não pode ser maior do que a multa que eu tivesse que pagar para você se fosse você o demitido. Isso é um pouquinho complexo, tá? Mas não é assim, você causou um prejuízo... Seria quase na proporção em que eu receberia esses 50%, Seria né? quase não, é exatamente Na isso. proporção. É exatamente a mesma proporção que seria, por outro lado, aquela multa do 479, é o limite da multa do 480, né? Eu acho que é isso, né, Dani? É isso. Abordamos dentro do contexto do contrato de experiência os assuntos mais importantes. Então, pessoal, a gente pede que você curta esse vídeo. Isso. Se você ainda não é inscrito no canal da DPComp aqui do YouTube, se inscreva, ativa o sininho das notificações, que é para você não perder nenhuma novidade, e não pode se esquecer que a DPComp é especialista em sistemas, principalmente de folha de pagamento, desde 1981.